Um passado mal resolvido pode ser um problema dolorido no presente. É isso que nós encontramos em Jacó. Todos nós conhecemos a história de Jacó, o seu nascimento juntamente com Esaú, a sua fuga para a terra de Padã-Arã, até os familiares de sua mãe Rebeca. Enfim, conhecemos todo esse enredo, a sua história dos seus casamentos com suas duas mulheres, com Lia e com Rebeca, o seu trabalho para Labão, enfim. Mas chegou o momento de retornar. Sempre o momento que nós retornamos. E esse retorno para Jacó é um tanto dolorido. Retornar para a sua terra natal é lembrar-se do seu irmão Esaú. E é muito interessante o quanto esse assunto é levantado em Gênesis a partir do capítulo 32. Dando sequência, Jacó resolveu a situação com seu sogro Labão, o Lobão, e diz também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, esse é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Aí percebam, Jacó está retornando para sua terra natal, e a sua primeira preocupação é com Esaú. Tanto que ele já começa a preparar os caminhos para se reencontrar com seu irmão. Ele já envia mensageiros antecipadamente para ter algum contato ali com Esaú, para que Jacó tivesse a mercê de Esaú, a misericórdia de Esaú. Sabia muito bem o que ele havia feito no passado. Ele havia enganado seu pai, ele havia enganado seu irmão. 2 vezes ele havia passado a perna no seu irmão. Sabia muito bem que um dos motivos para ele ter ido para a terra de Padã-Arã era porque seu irmão queria matá-lo. E chegou o momento, anos depois, 20 anos depois, de retornar para sua terra natal e esse reencontro com Esaú. E aí que me chama muito a atenção, porque Jacó, de todas as formas, ele se prepara para esse encontro. Ele está com medo, ele está angustiado, ele está perplexo. Quando os mensageiros retornam, eles dizem, olha, Jacó, o negócio ficou feio, Esaú está vindo ao seu encontro, ele com mais 400 homens, o texto apenas diz isso. E aí imagina o coração de Jacó. Meu irmão está vindo, 400 homens armados, o negócio vai ficar feio. E aí que Jacó começa a pensar, bom, ele já separa o seu povo em dois grupos, se ele atacasse um, outro poderia fugir. Nós encontramos aqui um Jacó espiritual, ele se coloca em oração e orou Jacó ao Senhor Deus, lembrando ao Senhor que ele havia o trazido até ali, lembrando também que ele era indigno da misericórdia de Deus, pedindo que Deus o livrasse das mãos de Esaú. E a partir disso ele também separa parte do seu rebanho como presente para seu irmão e instrui os seus servos para que eles já fossem à frente, e dizendo que eram presentes que Jacó estava enviando para que ele encontrasse mercê diante do seu irmão. E após isso tem aquele caso que Jacó luta com Deus também, esse caso extraordinário. E após de tudo isso, Jacó, ferido ainda pelo próprio Deus na sua coxa, no músculo da coxa, termina no versículo 31 dizendo que Jacó ele manquejava de uma coxa. Temos aqui um Jacó limitado, um Jacó impotente, um Jacó que foi tocado pelo Senhor Deus. E além disso, o texto diz que ele, levantando os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. O medo pegou.
E aí é muito interessante que ele organiza ainda seus filhos, as suas mulheres, as servas, de alguma forma, ele sai adiante ainda se prostrando 7 vezes. E diz então Esaú correu ao encontro. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, beijou e choraram. E é muito interessante essa ênfase que o texto traz, toda essa preocupação que Jacó ele tinha, toda essa preparação, essa forma que ele queria comprar o seu irmão de alguma forma, mudar o pensamento do seu irmão. E quando o irmão dele vê a Jacó, ele sai correndo ao seu encontro, arrojando-se ao pescoço, beijando, e ambos choraram ali. Nós temos aqui algo muito semelhante com o que acontece em Lucas 15 com o filho pródigo. É um relato muito semelhante. E da forma, às vezes, como nós abordamos Deus. Nós temos aqui em Esaú um tipo de Deus, da forma de Deus agir para com nós, seres humanos. Nós, semelhante a Jacó, de alguma forma tentamos comprar a misericórdia de Deus com os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas obras. Vamos preparando o caminho para aplacar a Deus, apaziguar a Deus. No entanto, da mesma forma que Jacó não comprou o seu irmão com os presentes que ele havia enviado, enfim, Esaú o perdoou livremente. Tanto que nós vamos seguir o texto depois, o próprio Esaú pergunta, né, qual é o teu propósito em enviar todos esses bandos que eu encontrei? Jacó respondeu, para lograr mercê na tua presença. Então disse Esaú, tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. E semelhante a Deus, ele é autossuficiente, está satisfeito, nós não temos algo para oferecer a Deus. Deus graciosamente nos perdoa. É Deus que vem em nossa direção para nos perdoar, nos redimir, nos salvar. Então nós necessitamos descansar na graça de Deus, lançar fora todos esses medos, perturbações que nós temos, ou até esse anseio de tentar mudar a mente de Deus de alguma forma, para que Ele nos perdoe. Deus nos perdoa livremente, gratuitamente, muito semelhante ao que Esaú fez com Jacó, o seu irmão. Então, um grande desafio para todos nós descansar na graça do Senhor Deus e aquilo que nós realizamos ao Senhor seja fruto da nossa salvação e da nossa confiança no Senhor.